Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim fazer um vídeo de algo que eu me inspirei bastante ontem. Eu me deparei com conteúdo, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso, porque nós médiums, né, todos nós do mundo, a gente sofre muito com isso, e principalmente o médium empata, ele é o que mais sofre, né, que é com essa forma errada de lidar com esse tipo de mediunidade. E aí hoje eu vou trazer, assim, um conteúdo muito esclarecedor pra você não cometer esses erros de novo e não trazer toda essa carga pra sua vida. É óbvio que quando a gente fala de entender, né, certos aspectos da mediunidade, do desenvolvimento mediúnico, a gente fala muito de treino também, né? Então todo esse conteúdo que eu vou trazer pra você hoje, pra você não captar mais essas energias, não trazer pra sua vida a energia pesada de outra pessoa ou de um ambiente, enfim, tudo isso que eu tô trazendo pra você, você vai ter que colocar em prática, né? É isso que eu falo pros meus alunos lá no curso. Quando eu falo de desenvolvimento mediúnico, eu não falo pra você sentar e ficar esperando o espírito incorporar, por exemplo. Eu falo desse tipo de treino que você vai trazer no seu dia a dia pra você aprender a lidar com essas trocas energéticas, nesse caso, né? E poder ficar cada vez melhor, cada vez mais desenvolvido, cada vez entendendo melhor, né, o que tá acontecendo ao seu redor e não querendo não querendo, na verdade a gente não quer, né, fazer errado, mas não fazendo errado, né, sabendo como que é a forma correta de fazer. E aí até quando você errar, né, ou enfim, agir de uma forma que vai te prejudicar, você vai estar consciente disso. É por isso que eu falo tanto da expansão da consciência, né, que o desenvolvimento mediúnico ele vem através da expansão da consciência, que é trazer conhecimento realmente do dia a dia ali do médium. E aí quando você vivenciar isso, mesmo que você não consiga na hora agir da forma correta, né, que seja um esforço pra você, você vai saber, você vai ter consciência daquilo, e aí cada vez você vai ficando melhor. É igual dirigir, né, a gente no começo não sabe, eu no caso até hoje, né, realmente não entendi o conceito da direção mesmo, mas é igual dirigir, né, que sempre falam, a gente começa tendo que lembrar de cada detalhe. Cada coisinha que a gente vai fazer é um conteúdo mental ali que a gente tem que puxar, e tem que pôr o cinto, tem que puxar a marcha, tem que apertar a embreagem, enfim. E aí depois vai virando automático. E o desenvolvimento mediúnico é a mesma coisa. E esse é o tal do treino que eu sempre falo, né? De você sempre fazer, colocar em prática aquilo que você aprendeu, e aí vai ficando cada vez mais fácil. Então vamos pro conteúdo. Como eu falei, né, a maioria das pessoas, assim, eu diria uns 90%, sofre muito com a mediunidade de esponja, né, quem é médium esponja, sofre muito com esse tipo de mediunidade, muitas vezes nem sabem que tem esse tipo de mediunidade e acabam ficando mesmo à mercê, né, todo dia, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, que é o que eu vivenciei, eu ficava bem, e aí eu entrava em contato com alguém, eu, sei lá, ia trabalhar ou ia para algum evento social, conversava com alguém, essa pessoa trazia uma carga energética pesada, aí eu ficava uma semana de cama. Eu já fiquei assim, um mês. Quando eu falo ficar de cama, é tipo assim, você só quer dormir, né? Você até levanta, faz o que tem que ser feito ou não, né? Dependendo do caso, às vezes eu não conseguia nem o básico, mas era um sono que ficava o dia inteiro, sabe? E aí eu só queria ficar dormindo. Nossa, eu ficava dias, assim, o dia inteiro na cama mesmo, sabe? Só levantava pra comer e voltava a dormir de novo. Era um cansaço muito grande. E aí quando eu fui tomando consciência da minha mediunidade, de que eu realmente estava captando energia, de que poderia ser algo espiritual, porque eu não me dava conta que era espiritual, eu achava que eram outras coisas, né, que podem ser também. Por isso que eu sempre falo, busca, né, entender se é algo físico, eu tô com falta de vitamina, é algum hormônio, existe algum tipo de depressão, talvez, algum transtorno mental. É legal buscar ajuda também, apesar de que a depressão também tem muito a ver com a mediunidade desequilibrada, né? Uma alimenta a outra, mas não adianta você também só tratar a mediunidade e não tratar a depressão e não tratar a mediunidade, enfim, precisa ser um combo. Mas de qualquer forma, assim, hoje em dia, né, que eu tenho muito mais esse desenvolvimento que eu tanto falo, eu consigo perceber com mais facilidade quando é algo só hormonal mesmo, vitamina, até na gravidez, né, eu sentia muito sono, diferenciar
de quando é algo realmente energético, algo que tá me fazendo mal, alguma energia que alguém jogou em mim, ou eu nem gosto de falar que jogou em mim, que eu captei mesmo, que eu me alinhei com aquela energia e acabei trazendo pra minha vida, né? Ninguém joga energia na gente, então corrigindo o que eu falei aí, como a gente repete, né, as coisas erradas, enfim. Mas então, muitas pessoas não têm noção de que estão vivendo isso e que estão passando por essas situações, e aí fica ainda mais difícil. E aí alguns sintomas, se você quiser saber se você é médium esponja, eu tenho vários vídeos aqui no canal também especificando bem quais são os sintomas de mediunidade desequilibrada, pra você poder, né, avaliar se é o seu caso. Mas aqui eu vou falar alguns sintomas básicos da mediunidade de esponja, tá? O médium esponja, o médium empata, sensitivo, enfim, tem várias nomenclaturas. Mas alguns sintomas são esse cansaço que eu falei, né, muito sono, um esgotamento energético mesmo, né, você se sente, não consegue nem pensar direito, você não consegue trabalhar, não consegue, é uma angústia que fica no coração, sabe, uma sensação ruim mesmo, um peso, que você não sabe de onde veio, né, essa é uma característica muito forte do médium empata. A gente não sabe de onde veio aquela angústia, sabe? Do nada você começa a se sentir mal, cansado, angustiado, e aí você não consegue encontrar de onde veio, né? Se foi um pensamento, se foi alguma coisa que aconteceu. Normalmente, quando não tem muita essa justificativa, é porque existiu uma troca energética ali com alguém, né? Você se alinhou com a vibração de alguém, aquilo acabou sendo projetado em você e você trouxe para sua realidade. Então é legal ficar atento a esse detalhe. Outro sintoma, né, do médium empata é que você costuma atrair muitas pessoas que precisam de ajuda e conselho. É uma coisa assim, até minha sogra sempre fala, minha sogra é médium empata, inclusive ela sempre me ajuda muito quando eu preciso, assim, acho que ela nem sabe, conversar mesmo, né, ela consegue fazer isso e não sei se ela acaba captando pra ela, né, preciso até perguntar. Mas, enfim, um parênteses gigante aqui. Mas ela sempre fala, né, parece que eu atraio as pessoas chegam em mim e querem contar os problemas delas. Elas querem passar mesmo uma sessão de psicóloga com ela, sabe? Inclusive eu faço isso, desculpa, sogra. Mas ela tem isso, sabe? Ela atrai a pessoa querendo pedir ajuda. Se você sente isso também, eu também, né, óbvio, tenho essa questão, eu trabalho com isso no YouTube, então às vezes eu não percebo que é tão óbvio, porque eu dou essa abertura aqui, né? Não consigo responder todo mundo, mas os meus alunos, por exemplo, né, quando vem falar comigo, que eu consigo dar uma atenção maior, já é algo mais natural. Mas comece a reparar, se você sempre tá atraindo pessoas que estão pedindo um conselho, estão com alguma questão emocional complicada, ou as pessoas vêm, né, contar sofrimento pra você, comece a reparar, porque esse também é um sinal de que você pode ser um médium esponja. Outra coisa que eu sempre recebo aqui no canal, muita gente também se sente assim, você consegue perceber as intenções da pessoa e só você percebe. Ai, dá uma raiva. Sabe quando você chega num lugar e aí chega uma pessoa super legal, que todo mundo ama, e você percebe que aquela pessoa é estranha. Ela não é aquilo que as pessoas estão falando que ela é. Que as pessoas veem que ela é na casca, mas você percebe que não é isso. Que tem uma energia estranha ali, que aquela pessoa não é tão legal assim, mas ninguém mais percebe. E se você fala pra outras pessoas, as pessoas ficam, ai, para com isso, você tá noiado, você tá noiada, não tem nada a ver, essa pessoa é mó legal, super gente boa, ai, super tranquilo, não sei qual é o seu problema. Então, a gente tem essa capacidade, né, de perceber além das entrelinhas. Por quê? O médium empata, ele tem uma sensibilidade a mais. Então, normalmente, o que as pessoas são muito preto no branco, né? Então, elas percebem do outro o básico, aquilo que o outro tá mostrando, né? Mesmo que elas sejam influenciadas espiritualmente por essa mentira, por essa ilusão, mas elas nem sempre percebem que isso tá acontecendo, né? Mas você percebe, mesmo que você não consiga parar o processo, você se sente mal, não tá legal, não consegue parar o processo, é por isso que esse vídeo é hoje, né, pra você aprender a lidar com isso melhor,
mas você percebe que tem alguma coisa errada. Então, se você já sofreu disso, bate aqui, porque é um saco. Mas, por um lado, é bom, né? Porque aí você já fica esperto com aquela pessoa. Nossa, eu sou rainha, eu percebo a pessoa esquisita, eu saio de perto na hora. Eu não fico conversando, trocando muito. Isso você vai aprender nesse treino que eu falo. Você vai pegando jeito, sabe? Porque tem certas pessoas que não adianta você querer transformar, você querer curar. Aliás, a gente não cura ninguém, né? Só nós mesmos. E olhe lá. Mas não adianta. Então, às vezes, muitas vezes eu prefiro me afastar. Eu já cheguei a me afastar dentro da minha própria casa. Quando vem gente esquisita, nunca vem. Mas quando acontece, assim, né? De alguém trazer, eu me isolo. Eu não fico perto, eu não troco com essa pessoa, porque eu sei que vai me fazer mal. E aí, já que eu já captei logo de cara, tchau, falou, valeu. Se quiser ficar chateado, dane-se, né? Eu protejo muito mais a minha energia, o meu campo, que sempre tá comigo, do que uma pessoa que, né, pelo amor de Deus. Então a gente vai aprendendo a se cuidar e a se tratar bem. Outra coisa que muitas pessoas que captam essas energias me mandam aqui e falam: ai, Lu, eu não tenho sensibilidade, eu não sinto isso que você tá falando. Muitas vezes você pode até sentir, mas não de uma forma tão afiada já, né? Por exemplo, eu tô falando aqui, eu já desenvolvi minha mediunidade, então fica mais fácil de eu perceber essas energias de uma forma mais sutil. Mas você pode estar percebendo isso sentindo enjoo. Então chegou alguém perto de você, você começou a ficar enjoada, ou dor de cabeça do nada, uma dor de cabeça que não se explica, você toma remédio, não passa, uma sensação esquisita no umbigo. Eu tenho muito isso, assim, cada um vivencia a sua mediunidade de uma forma, tá? Então você pode ter várias formas de sentir essas energias fisicamente, por exemplo. No meu caso, eu sinto muito no umbigo. Eu sinto que tem alguma coisa sendo puxada pelo meu umbigo. Uma sensação esquisita mesmo, sabe? E eu já postei aqui uma vez e eu vi que várias outras pessoas sentem isso também. Então, porque o umbigo, ele tá ligado ao nosso chakra do plexo solar, que é justamente o chakra que tá ligado mesmo ao outro, né? A nossa conexão com o outro, as trocas energéticas. Então eu sinto muito esse chakra. Ou até o enjoo também pode ter a ver. Também, às vezes, eu sinto no chakra raiz, né, ali, bem ali embaixo, uma sensação de agonia, sabe? Uma coisa esquisita. Então, começa a perceber, né? Nossa, eu comecei a sentir uma dor no braço do nada, assim. De repente, chega uma pessoa, eu sinto uma dor no braço, uma dor no ombro. Toda vez que chega alguma pessoa esquisita. Então começa a reparar como é que você vivencia a sua mediunidade, como que você capta essas energias, porque para cada pessoa é único. Então pode ser também um sintoma de médium esponja, tá? E aí esse vídeo, né, finalmente falando sobre esse pulo do gato aí pra você começar a lidar melhor com esse tipo de mediunidade. Óbvio que esse vídeo, ele é um recorte, né, ele é ali uma partezinha do que você pode fazer. Existem vários outros exercícios e práticas, mas aqui já vai te ajudar bastante, tá? Se você quiser o conteúdo completaço, com tudo ali que você precisa aprender, tem o curso do Despertar da Mediunidade, que é um curso completo, com a minha mentoria, né, com o meu acompanhamento, mas também tem a jornada do Despertar da Mediunidade, que a gente tem de tempos em tempos aqui no canal, que é gratuito, que já vai começar a te explicar ali coisas importantes para você começar a desenvolver de verdade a sua mediunidade, tá bom? Então vamos lá. Existe um conceito que eu criei o nome, que se chama empatia tóxica, né? Que é o que normalmente a gente faz quando a gente não sabe lidar com esse tipo de mediunidade, né? E até, enfim, quando você não tem esse tipo de mediunidade, mas a maioria das pessoas faz isso e atrapalha muito, não só você, mas o outro também, né? Porque você não ajuda, você acaba ali virando uma salada muito louca que não tá ajudando ninguém.
e ainda vai te atrapalhar. Então, essa empatia tóxica, do que ela é composta? Ela é composta de algumas atitudes. Então, visualiza uma situação, por exemplo, você tá ali conversando com alguém, e aí aquela pessoa tá com uma energia bem pesada, não tá se sentindo bem, e aí ela começa a contar um problema que ela tá tendo, uma situação complicada da vida dela. Não quer dizer que ela é ruim, que ela é uma pessoa horrível. Tem gente que pega raiva, né, de quem traz esse tipo de conteúdo, fala, ah, essa pessoa me sugou energeticamente. E não, você que abriu a porta. Só a gente pode abrir a porta, de dentro pra fora. O outro, ele não tem poder nenhum sobre você, já anota isso na testa, tatua, sabe? Pra você não esquecer. É você que tem que tomar esse controle, né? Então, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando alguém vem contar um problema? Você quer aconselhar essa pessoa, porque você é tão bom, você sabe tanto lidar, a sua vida tá ali toda caindo aos pedaços, mas você vai dar um conselho pra essa pessoa, né? Por isso que fala que se conselho fosse bom, a gente não dava bem dia. Eu detesto dar conselho, principalmente se eu não sou solicitada e se não tem utilidade, sabe? Porque eu acho que, primeiro, que é chato, ninguém quer, sabe, ter a sensação que não entende nada da vida, que, enfim, não é legal. Comece a reparar quando você recebe um conselho. Não é legal. Eu percebi muito isso na gravidez, por exemplo, né? As pessoas são cheias de conselhos pra dar. Como se a pessoa, a mãe, né? Aquela pessoa que está grávida, eu, por exemplo, eu sou a louca da pesquisa, tudo eu pergunto pra pediatra, pra médico, quero saber de tudo. E aí a pessoa quer dar um conselho ali de uma coisa que é óbvia pra você. Então, é uma situação chata, não ajuda ninguém. Ainda faz com que você crie uma coisa que se chama forma pensamento. Aqui é o pulo do gato da empatia tóxica. Quando a gente quer aconselhar alguém e todos esses outros campos que eu vou falar aqui, o que acontece? Você cria como se fosse uma nuvem em cima de você de várias ações que você tá falando para essa pessoa tomar. Só que olha como é uma besteira muito grande isso. Você tá dando um comando, uma ação pro universo de algo que você não pode fazer, porque você tá falando pro outro. E o outro, se ele fizer, ele vai fazer na forma pensamento dele, na vida dele, do jeito dele, e não do jeito que você acha que é o melhor pra ele. E aí você cria essa forma pensamento que vira uma nuvem, que começa a pesar, que começa a te atrapalhar, porque é uma ação que não tá sendo feita. É um peso mesmo na sua vida, porque pro universo tudo é você, tudo é sobre você pro universo. Assim como não existe não pro universo, você fala, ai, não quero que isso aconteça, pro universo vai ser, quero que isso aconteça, né? Então, quando a gente cria algo pro outro, a gente cria um peso pra gente, porque a gente nunca vai poder fazer. Né? É muito louco isso, né? Você nunca, mesmo que você fale pra pessoa, olha, você tem que andar de bicicleta 3 vezes por semana. A pessoa vai lá e começa a andar de bicicleta 3 vezes por semana. A pessoa tá tomando a ação da forma pensamento dela. O pensamento de andar 3 vezes por semana de bicicleta é seu. O que você criou fica pra você. Então, a não ser que você ande 3 vezes por semana de bicicleta, sinto muito, isso virou um peso na sua vida. E aí precisa fazer a limpeza, né? Precisa ter toda uma ação para que você possa se livrar disso de vez, né? Se desconectar mesmo dessa forma pensamento. Então olha como algo tão simples quanto um conselho pode ser muito prejudicial para você. Segundo ponto da empatia tóxica, interromper a pessoa. A pessoa tá ali abrindo, né, os sentimentos dela, falando sobre, né, o que ela tá sentindo e tal, e aí você interrompe ela e começa a contar alguma outra coisa, ou dá um conselho, né, ou fala que ela não tá fazendo certo, ou fala eu te avisei, né. Isso não é empatia e isso só vai prejudicar os dois. Competir pelo sofrimento, esse é um clássico, né? Quem nunca tá ali falando com a pessoa e contando ali que tá acontecendo uma coisa complicada e aí a pessoa conta que o problema dela é maior que o seu e aí você fica totalmente anulado ali, né? Você só queria contar, você só queria desabafar, mas aí a pessoa, né, se envolveu ali na questão e ela tem um problema maior. E aí, qual o problema também? Você começa a reviver o seu problema, né? Quando você interrompe o outro para contar um sofrimento maior seu, você revive aquele sofrimento, né? A mesma coisa, eu fui assaltado. Daí você conta pra várias pessoas como que aconteceu, qual foi a história, onde você tava, que horas eram.
pro universo é como se você estivesse revivendo aquilo tudo de novo. E aí, você revivendo aquilo tudo de novo, imagina a vibração que você estava naquele momento em que aconteceu algo tão ruim. E aí você vai vivendo aquela vibração e alimentando aquela vibração negativa na sua vida cada vez mais. Então, não é legal também. Educar essa pessoa, né, que é aquilo que eu falei, às vezes você, por exemplo, na gravidez, né, você fala ali alguma dor que você tá tendo, ai, sei lá, eu tinha muita dor na perna, muita dor no quadril, ai, tô com dor no quadril. Aí às vezes a pessoa fala, putz, nossa, complicado, né, enfim, eu ouvi só o que você quer falar, né, estar ali presente com você. Essa pessoa fala, então, mas você tá levantando direito? Você tá virando pra direita pra vir pra... Você tá dormindo pra esquerda? Você tá fazendo exercício que tem que fazer? Nossa, gente, eu queria morrer quando faziam isso comigo. Porque, primeiro, você se sente mal, se sente que você tá fazendo errado. Segundo, que dá raiva, porque você, às vezes, tá fazendo desse jeito ou não, você quer fazer de outra forma, né? Então, também não é legal, não é empatia isso. Consolar a pessoa, né? Também é complicado porque aí entra muito na questão da dó. Você sente pena da pessoa. E sentir pena é como se você abrisse essa porta, assim, ó, a porta dupla. Entra vibração em mim, né? Eu deixo entrar, porque quando a gente sente pena, a gente pega aquela dor pra gente. E aí eu acho que é uma das piores coisas que o médium empata pode fazer é sentir dó. E é uma das coisas que o médium empata mais faz. Porque ele acha que sentindo dó, ele vai ser uma boa pessoa. E não é. Porque a dó não ajuda. As pessoas não gostam. Algumas gostam, né, de se vitimizar. Mas assim, mesmo se elas gostarem, não é algo que vai ajudar elas. Porque vai fazer com que elas fiquem ali naquela vibração mais tempo. Eu já vivi uma situação onde eu estava num grupo e tinha uma pessoa se vitimizando e várias outras pessoas ali com dó dessa pessoa e dando conselho e querendo, nossa, mudar a vida dessa pessoa, e essa pessoa não mudava. E aí eu fui bem dura com essa pessoa, assim, no sentido de falar ali o que ela precisava ouvir mesmo, né? Não que eu tenha sido dura, mas eu tive essa percepção de que ela não precisava de pena naquele momento, né? Ela precisava de outras coisas e que nem sempre seriam tão levezinhas, né? Quanto mais ficassem as pessoas ali em volta dela, ou querendo alimentar aquelas lamúrias, falar, nossa, coitadinha, ai, é uma pessoa tão, né, coitada, né? Mas ela ia se afundar naquele buraco. E aí quando eu não entrei na lamúria dela, essas outras pessoas que estavam com pena dela ficaram com raiva de mim. Mas estar com pena dela estava atrapalhando ela e eles, né? Então, e por mais que você ache que isso seja frieza, não é. Muitas vezes você precisa estar são, né? Para ser um médium empata e estar em controle, você precisa manter a sua sanidade e precisa manter a sua clareza, a sua consciência, para que você não entre naquele padrão. Porque tem gente que vai instigar isso em você. E aí você, às vezes, para querer ser bonzinho, você vai entrar. E isso faz muito mal. É o que mais suga a nossa energia, é sentir pena. Porque aí a gente quer resolver a vida do outro e, como eu já falei, a gente não tem como fazer isso. Outro ponto da empatia tóxica é você querer encerrar o assunto. Então a pessoa ainda tá falando ali, né, tá comentando, e aí você, sei lá, troca de assunto, começa a falar com outra pessoa, deixa a pessoa ali falando sozinha. Isso também não é legal, né, porque essa pessoa, ela vai se sentir até bem anulada. Então é legal você estar ali, o que eu vou falar nos próximos passos, estar ali presente mesmo pra essa pessoa, mesmo que você não fale nada, né? Então vamos pra empatia real, né? O que é como que você pode trabalhar essa empatia da melhor forma sem trazer esse conteúdo para sua vida. Na psicanálise, a gente chama isso de escuta ativa, né? Então, escutar é a primeira palavra ali, escutar, estar ali presente para essa pessoa. Então, é você ouvir o que essa pessoa tem para dizer sem julgamentos. Percebe da próxima vez, quando alguém estiver contando os problemas dela, a gente fica tentando
enquanto a pessoa fala, a gente fica tentando buscar na nossa mente situações que a gente viveu igual, o que a gente faria no lugar dela, as soluções pro problema dela, o que ela pode fazer naquela situação, o que a outra pessoa te falou que poderia ajudar ela nesse caso. E muitas vezes, assim, na maioria das vezes, o que a pessoa realmente quer é ser ouvida. Ela não quer que você dê opinião, ela não quer que você fale nada. Perceba quando for você fazendo, né? Como incomoda quando você tá ali só falando, desabafando o que aconteceu com você e a pessoa fica te interrompendo pra contar, pra tentar ajudar, pra tentar dar um conselho, e às vezes você só quer ser ouvido, né? Às vezes você só quer que a pessoa fique ali, né? Tipo assim, te ouvindo. Não é ficar ali, tipo assim, pensando na morte da bezerra. Não, estar ali ouvindo mesmo, né? Sem trazer pro seu coração, entendendo que aquilo que a pessoa tá vivendo é a vida dela, é a história dela, é o que ela precisa viver, e é o que Deus permitiu, o que o universo permitiu que ela viva, porque vai ser importante pra ela de alguma forma. Vai ser um aprendizado importante pra ela. Então você não precisa resolver, você não precisa ficar com dó, como eu já falei, mas escutar ela, né? A cura pela fala, Jung fala isso, né? Que a cura é através da fala. Então muitas vezes, por isso que a gente paga psicólogo, né? Tem muita gente que acha que é psicólogo dando conselho, né? Quando o outro vem, ai, eu sou ótima de dar conselhos, podia ser psicóloga. Não, você não podia. Porque pra você ser psicólogo, psicanalista, enfim, você tem que aprender a ouvir e não a falar. Você não tem que falar as palavras perfeitas, você tem que aprender a ouvir essa pessoa. E é isso que a gente tá faltando, né? Outra coisa é dar tempo pro outro se expressar, né? Às vezes o outro, ele tá com dificuldade, ele tá tentando falar, às vezes chora, às vezes fica em silêncio, né? O silêncio também é uma comunicação. E você estar ali presente faz com que você perceba essas nuances. Às vezes, quando a pessoa tá em silêncio, não é porque ela quer que você fale alguma coisa, que você dê um conselho, dê um pitaco, não. Às vezes ela só quer estar em silêncio. E na sua presença, quando a gente está presente no local, quando a gente está ali mesmo, sem pensar no que vai fazer dali 1 minuto, sem pensar no que aconteceu no passado, a gente vira um pontinho de luz, né? A gente vira uma consciência ali. No livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ele fala muito sobre isso. No Um Novo Mundo também. Sobre como você estar ali presente, simplesmente, você não precisa falar nada, você não precisa pensar, você não precisa querer fazer nada mágico, só de estar ali e olhando aquela pessoa, estando naquele ambiente, ouvindo os sons, né, percebendo o que está acontecendo naquele momento, você se torna um ponto de consciência naquele ambiente. E aí às vezes a pessoa, no silêncio dela e na sua presença, é onde as maiores curas acontecem. Então, não fica preocupado ou preocupada de querer falar a palavra perfeita, de dar o conselho perfeito. Se preocupe mais em estar presente. E aí você pode acabar identificando sentimentos e o que aquela pessoa realmente precisa naquele momento, né? Quando você tá presente, às vezes a gente escuta certas coisas. Isso na psicanálise é demais, assim. Pra quem não sabe, eu sou psicanalista espiritualista e é muito interessante quando você tá ouvindo aquela pessoa simplesmente, né? Sem se preocupar, como eu falei, com o que você tem que falar, com a palavra perfeita, com os conceitos perfeitos que você aprendeu naquele livro X, no vídeo da Luísa, o que ela falou, eu vou falar e vou dar aquela frase show, que aquela pessoa vai falar, nossa, que evoluída. Ao invés de estar pensando nisso, quando você tá consciente, presente naquele momento, só tá ouvindo, tem certas coisas que a pessoa vai falar que parece que apita na sua cabeça. Então, às vezes, a pessoa tá falando ali e ela fala uma frase de um jeito que você fala, nossa, tá aqui. É isso que tá fazendo mal pra ela, né? Então, por exemplo, a pessoa tá falando, porque isso foi muito ruim que essa pessoa fez, o meu chefe me trata desse jeito, parece quando meu pai falava nananã. Aí você pensa, então ela tá, né, às vezes projetando mesmo essa questão do pai. Enfim, você começa
a realmente estar ali na presença daquela pessoa. Você não tá trazendo pra sua vida, você não tá buscando, ai, porque realmente quando meu pai fazia isso eu ficava puta. Não! Você tá olhando para aquela pessoa, né? E não tá trazendo para sua vida algo que não é para trazer para sua vida, porque não é a sua realidade. E aí você acaba demonstrando compaixão, compreensão, e a pessoa se sente acolhida, de fato, né? E aí você vai finalizar aquela conversa quando o assunto encerrar. Então, muitas vezes você vai ali conversar com a pessoa e ela vai estar trazendo o assunto, e aquele assunto, conforme você está ali presente e realmente falando só o que é necessário, o que você sente naquele momento, sem tanta pressão, e realmente ali, né, o papo tá fluindo, a pessoa vai se acalmando, aquilo vai desanuviando em volta dela, e você não vai se apegando a isso, né? É como se você estivesse ali vivendo totalmente aquela situação com aquela pessoa, realmente totalmente entregue para que essa pessoa possa trazer o conteúdo, mas só naquele momento. Quando o momento passar, você vai se desconectar totalmente. E aí você vai sentindo que o assunto vai acabando, vai mudando, a pessoa vai liberando aquela tensão, vai ficando mais tranquila. E aí o assunto vai encerrando e aí pronto, acabou, tá tudo certo. Você não precisa finalizar com uma chave de ouro, uma frase que a pessoa vai falar, nossa, que evoluída. Não precisa. O assunto vai morrendo e pronto, acabou. E aí, assunto acabou, assunto morreu. Se desconecta da situação, acabou. Deixa a pessoa viver agora a vida dela, porque é a vida dela. Você não poderia vivê-la nem se você quisesse, né? E acabou. Você fez o seu papel, você usou a sua mediunidade de uma boa forma. Inclusive, sua mediunidade vai te ajudar muito nessa captação que eu falei, né? De pegar as coisas no ar, né? Você vai ver que vai apitar ali, a pessoa vai falar uma coisa que aquilo vai ressoar em você de uma forma diferente, e aí você pode trazer, mas e sobre esse assunto aqui também, né? Isso que você falou me chamou a atenção, o que é isso, né? E aí a pessoa vai falando, você não precisa falar, então, você falou isso, é porque isso. Não, você falou sobre isso, né? Tem alguma coisa a ver? A pessoa vai te falar, porque a vida é dela, né? A gente não pode projetar a nossa vida no outro, porque jamais seria igual. Então, cada um tem a sua história mesmo. E isso é o desenvolvimento mediúnico que eu tanto falo. Como eu falei no começo do vídeo, é esse treino, né? Você vai treinar isso no dia a dia. Você vai trazer isso pra sua vida. Às vezes você vai errar, às vezes você vai dar um pitaco, às vezes você vai querer trazer pra sua vida de novo, mas você vai ter consciência do que você tá fazendo. E aí, da próxima vez, você vai ser melhor, e da próxima melhor, e aí você vai errar de novo, e aí depois vai ficar mais fácil. Então você vai trazendo isso pra sua vida, e isso é desenvolvimento mediúnico. Não é ficar sentado, fechando o olho, esperando o espírito incorporar, como eu sempre falo, né? Dessa forma você vai trazer isso de uma forma mais natural na sua vida, e aí até nas coisas que a gente não percebe, numa troca, por exemplo, com um espírito, você já vai estar tão treinado no seu coração, aquilo vai estar tão afiadinho pra você, que o outro espírito, o mesmo desencarnado, que você não tenha acesso ali de forma tão óbvia, ele não vai conseguir te pegar, porque você já vai estar treinado, né? Já vai estar mais fácil pra você. Então isso é desenvolvimento mediúnico. Na segunda-feira a gente vai abrir as matrículas pro Despertar da Mediunidade, com desconto, com o bônus do livro, enfim, então já aproveita. O link vai estar aqui embaixo para você se inscrever e fazer o seu desenvolvimento. A gente também tá com a jornada do Despertar da Mediunidade, que acaba no domingo. Então também vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e assistir as aulas. Fica disponível até domingo, como eu falei. E aí você também pode fazer o curso, se você quiser de fato desenvolver a sua mediunidade de verdade. Sem esse monte de misticismo, né? Que a pessoa vira pra gente e fala: você é um médium, você tem uma mediunidade muito forte, mas não te fala o que você tem que fazer pra desenvolver, porque muitas vezes nem essa pessoa sabe, né? Muitas vezes ela direciona a mediunidade somente ao espírito desencarnado, e mediunidade é muito mais do que isso, né? E aí quando a gente aprende a lidar com a mediunidade muito além disso tudo, a gente traz pra todos os âmbitos da nossa vida, inclusive no âmbito espiritual, com os espíritos desencarnados, tudo fica muito mais fácil. Então, aproveita aqui, já se inscreve em tudo isso e eu te vejo nessas outras aulas, tá bom? Um beijo.
comenta aqui embaixo, #empatia-eficaz, pra eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!